Doutora, deixa eu ler aqui uma coisa, que aí talvez ajude a senhora a explicar pra gente essa decisão do juiz, tá? Eu repito aqui, doutora, que são informações não oficiais, ok? Tá? São informações baseadas no disse-me-disse que chegaram até nós. Porque o processo está em segredo de justiça, né, Léo? Que é vara-família. Vara-família é sempre segredo de justiça. Ok? Vamos lá. Que a dona Ruth continua responsável pela parte financeira da criança por conta do inventário da Marília. As despesas do Léo têm que ser divididas entre a herança que ele tem da Marília e o pai. Ok? Perfeito. Mas vamos lá. É outro assunto. Ah, tá. Parece que essa decisão do juiz aconteceu por causa da saúde do Léo, que o Murilo pediu a troca de residência. O Léo passou por um mal por causa da diabetes e o Murilo foi quem correu com ele para o hospital. E ele alegou negligência por parte da dona Ruth com os cuidados do menino. Mas antes de ouvir a sua opinião, eu queria que a gente mostrasse que agora há pouco o irmão da Marília Mendonça postou um vídeo, Gustavo, né? de 4 minutos e a gente reduziu esse vídeo. Um vídeo dele chorando muito. Chorando, pedindo para pararem com os ataques. Pararem com os ataques. Ele disse que se por ele se colocaria no lugar da Marília Mendonça para morrer, para não ter essa quantidade enorme de ataques. Haters, né? E aí, vamos ver esse trechinho que a senhora separou, diretora? Por favor, diretora. Gustavo no ar. Mas eu tô passando aqui pra pedir pra vocês pra pararem de fazer esses comentários maldosos com a minha mãe, porque ela já perdeu muita coisa, eu também perdi muita coisa, só que todos esses anos eu tentei me reinventar. E ela também, a gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado da Marília. E só a Marília conseguiu fazer as coisas que ela fez e deixou aqui na Terra. E a gente, de várias formas, a gente errou. E tá tudo bem, porque sempre foi uma coisa muito individual da Marília. Parem com isso, de verdade. Já chega, já. A gente tem aí um exemplo muito grande do que aconteceu de uma vítima, né? Desses cancelamentos em massa, dessas páginas, dessa banca digital, né? Que é paga aí. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Parem com isso, a gente não quer dinheiro, a gente não quer fama, a gente não quer nada. Todos esses anos eu só corri pra longe disso, pra fugir disso. Eu nunca quis isso, eu sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo pra ter a minha irmã de volta, inclusive eu daria a minha própria vida pra ter a minha irmã aqui de volta. Vamos lá. Voltando. Doutora, primeira pergunta. A senhora se surpreendeu com uma decisão dessa de troca de residência? Me explique, por favor. Me surpreendi muito. Inclusive, eu acordei tentando entender o que aconteceu, por mais sigiloso que seja. A gente sabe que sempre vaza alguma notícia ou presunções de algo. E, literalmente, o que me gerou impacto foi como numa audiência de conciliação, pós uma audiência de conciliação, que não há conciliação, o juiz, de forma liminar, me concede essa liminar, ou seja, essa tutela, né? Essa mudança de residência, Léo. Tem algo aí muito grave que a gente não sabe. Muito grave. Tem que ser muito grave, doutora. Tem que ser muito grave, né?
Tem, Léo, porque é o seguinte, só para vocês entenderem, não vou falar juridiquês aqui, mas só para ser clara. Quando a gente pede uma liminar, ou seja, a gente fala assim, juiz, eu não consigo esperar até a sentença. Eu preciso que você antecipe os efeitos dessa sentença por quais motivos? E tem que ter 2 motivos comprovados. Primeiro, perigo de dano, ou seja, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eu não consigo esperar para ter a guarda do meu filho ou a residência do meu filho, porque ele pode vir para dentro, ter algum risco de saúde e não tem alguém para cuidar. Estou supondo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Então, além dessa alegação, ele tem que trazer uma prova, que é a probabilidade do direito. Ou seja, ele tem que virar e falar assim, excelência, o que eu estou alegando, eu tenho provas disso. Então, doutora, só para informar a senhora, tinham 3 funcionárias lá. 2 a favor do Murilo e uma a favor da dona Ruth. Uma dessas moças é ex-funcionária da dona Ruth, ex-babá. Ex-babá. Babá do Léo. Que até onde a gente Então, assim, havia testemunhas. A senhora entendeu? Então, isso é uma audiência. E durou mais de 2 horas a audiência. Quase uma tarde toda. Nessas circunstâncias, parece que houve muitas revelações aconteceram por ali, não é? Com certeza, porque o juiz, gente, volta a dizer, eu falei muito isso no Instagram, não é sobre quem tem direito, Léo. Tanto a dona Ruth quanto o Murilo têm direito. O foco é quem é a melhor pessoa para cuidar da segurança, da saúde, do desenvolvimento da criança. O juiz, ele só vai olhar para o bem-estar da criança. E se tiver testemunhas alegando que há negligência de cuidar da saúde pelo fato do ter uma doença de diabetes, grau 1, aí sim a gente tem um risco à criança e, por isso, uma probabilidade do direito, que comprovado através dessas 2 testemunhas de que há negligência, aí a gente tem um risco. Eu não consigo esperar até o final de todo o processo. Eu preciso isso liminarmente.